Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E hoje nós vamos falar, não é sobre soja, não é sobre algodão, não é sobre nada disso, é sobre alimentação. E para isso, a gente não vai falar com uma pessoa só, não, nós vamos falar com duas pessoas. É o primeiro episódio que eu vou fazer com uma dupla de nutricionistas. Estamos aqui diretamente do estúdio com a Suzane e com a Daniele. Então vamos começar com a Suzane. Se apresente aí, Suzane, por gentileza. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Suzane Xavier, tenho 26 anos. Já estou nessa área de nutrição e gestão de unidades há mais ou menos 4 anos. Sou formada em nutrição em Barreiras, na Regional da Bahia. Sou pós-graduada em gestão de unidade e estou pós-graduando em vigilância sanitária. Eita, bexiga, autoridade não falta não. Tu é natural de onde mesmo? Sou natural de um povoado do município de Baianópolis, um povoado bem pequenininho chamado Lagoa Clara. No, Lagoa Clara, eu conheço inclusive um fazendeiro que tem uma fazenda lá. O melhor lugar do mundo é lá. Oh, que legal, show de bola. E você, Suzane? Daniela. Oh, você, Daniela, desculpa, não tem problema, a gente erra mesmo. Sim, Daniela, nutricionista também, né? A gente está formada aí há em torno de 4 anos, também pós-graduada em gestão de UAN e pós-graduada em vigilância sanitária e qualidade dos alimentos. UAN? O que é isso? Unidade de Alimentação e Nutrição. Ah, não conhecia esse termo, não. Isso mesmo. Tá, mas então, quer dizer, vamos lá. E aí tem uma empresa chamada... Santali. Olha, conheço, ajuda. E essa empresa nasceu como? Me conta um pouco da história. Quem conta aí? Então, nós nos conhecemos na faculdade. Ah, vocês estudaram juntas? Sim, estudamos juntas. Toda a faculdade fizeram junto? Por toda a faculdade. A Dani interrompeu ali já pertinho, ela deu uma pausa por conta da gestação. E aí eu formei e logo depois ela deu seguimento e terminou também. Mas a gente sempre teve o sonho de trabalhar na área de alimentação coletiva. E nessa fase da faculdade, todo mundo tem aquele encanto por clínica, academia, e nós éramos as diferentes da turma. Não, a gente vai atender fazenda, a gente vai rodar o campo. Desde a faculdade. Desde a faculdade, ninguém entendia. Assim que a gente se formou, eu fui trabalhar em clínica, a Dani também trabalhou em clínica um tempo. E aí, acho que trabalhei em clínica mais ou menos 1 ano e começamos a aplicar cursos, aplicava um treinamento. E aí, voltou o sonho de construir essa empresa. A gente começou mesmo aplicando treinamentos, manual de boa prática, levantamento de documentação para vigilância sanitária, até que a gente foi fechando fazendas. Atuei um tempo no Tocantins, então ficava no Tocantins, ficava aqui, até que a Santali tomou uma proporção enorme, graças a Deus, e voltei e agora estamos fixos atendendo, apesar que a gente atende todo o Matopiba, mas com unidade fixa aqui, né, Luiz Eduardo e Barreiras. Mas a sede da empresa de vocês é onde aqui? Barreiras. É em Barreiras. Barreiras. Ah, tá. Então, quer dizer, e vocês estão com a empresa especializada no agro agora, então? Exatamente. Em fazendas mesmo? Vocês não têm nenhuma clínica, digamos, agora? Não. Só a fazenda. gente atende um cliente aqui na cidade, né, que como a UAN, ela atende toda essa área de alimentação coletiva. Sim. Então, assim, restaurante, lanchonete, tudo isso se enquadra na UAN. Refeitório de fazenda. E a gente tem um cliente aqui na cidade de Luiz Eduardo, né, que serve... É um comércio, né, de açaí, e aí a gente também atua aqui, mas o nosso nicho é fazenda. Entendi. E vocês gostam de fazenda, então? Demais. Que legal, que legal. Muito bem. Agora vamos lá, vamos entrar então nos assuntos técnicos mesmo, aí, né? Por isso que a gente chamou vocês aqui, até para poder ajudar, né? O objetivo aqui sempre é ajudar o produtor rural a evitar, a reduzir, a minimizar os possíveis prejuízos, inclusive de multas, né, de questão de legislação, que muitas vezes a gente passa batido. Então, eu queria fazer uma pergunta bem genérica, assim, que pode ter várias respostas, mas vocês centralizam nas mais importantes. O que o produtor rural deve saber em relação a refeitório, a UAN, né? Dentro da cantina deles, né? Quais são as coisas mais importantes? O que ele precisa saber que muitas vezes o cara passa batido e pode tomar até multas, enfim? Então, para começar, eu acho que é importante ele entender que trabalhamos em cima de legislações. Então, para refeitórios de cantina, para refeitório rural, a gente gosta de trabalhar ali com a RDC, que é uma lei da Anvisa, 275 de 2002. Peraí, RDC, vamos lá, vamos por parte. RDC são leis mesmo, que a Anvisa, ela montou, né?
Então, dentre dessas, tem a 275, que ela estrutura a unidade básica. Você pode começar com o mínimo que precisa para você começar esse refeitório. Por exemplo, o primeiro ponto principal é a estrutura. Você tem que saber que você tem que ter uma estrutura totalmente fechada para você poder montar esse refeitório. Não posso começar em um lugar aberto. Eu preciso treinar os meus colaboradores para estar ali dentro. Então, ele precisa ter um treinamento de boas práticas. Se você receber uma visita da vigilância, ela vai cobrar isso. Então, acredito que seja a base. Existem outros treinamentos, mas o principal que ela vai cobrar Mas é para esse. quem faz a Pra comida. quem manipula a comida. Tá. Não é para todo mundo, né? Não, é para o meu cozinheiro e auxiliar de cozinha que está ali dentro. Tá. Então, a estrutura, esse treinamento, são os EPIs que são obrigatórios por lei. Eu não posso entregar apenas o uniforme para o meu colaborador. Se ele está dentro da cozinha, existe um risco dentro daquele ambiente. Então, eu preciso entender que tem uma bota específica para ele, que tem um avental específico para ele. Ele fica em que área? Ele fica na área de cocção, de preparo? É um uniforme? Ele fica apenas na área de distribuição, que é onde acontece a refeição? É outro EPI, é outro uniforme. Então, eu acredito que a fonte base seria essa. Estrutura, esses treinamentos e o EPI de segurança para o seu colaborador que trabalha dentro da produção. Tá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Tem umas fazendas que tem essa regra e outras não. E para mim é chato. Eu chego lá, beleza, aí vai para entrar no refeitório, tem que tirar a bota. Sim. Isso é regra de nutrição, de legislação, ou não tem nada a ver, né? Não tá na lei, né? A gente normalmente usa Propé, que é aquela mesma touquinha descartável. Quer dizer que é vocês que fazem isso, velho? Não tá na lei. Mas assim, por exemplo, tem o Propé, que é higiênico, porque normalmente o funcionário que vai se alimentar na cozinha, ele passou por outras áreas da fazenda, que Sim. poderia haver, por exemplo, trazer alguma contaminação para dentro do refeitório, como, por exemplo, quem trabalha com a aplicação de Defensivos, exatamente. Isso. Então, assim, talvez essa prática também é para evitar a contaminação. Tá. Né? Então, além Então é recomendado mesmo, né? Isso, exato. Não está na legislação, mas está aqui. Mas, exatamente. Mas eu acho que o principal objetivo nos lugares que eu vou é para evitar sujeira lá dentro, porque ainda mais quando tem barro, né? Quando chove. Também. Também, de certa forma, sim. Se a gente pensar, é um fluxo muito grande. Tem fazendas que tem, por exemplo, 250 comensais. Então, o primeiro que chegou encontrou um refeitório limpo, propício para alimentação, que é um momento que tem que ter higiene, mas e lá 250 pessoas? Então, o último que vai vir já vai encontrar um ambiente talvez um pouco mais sujo. Então, o Propé, como a Dani falou, ele vai manter ideal. tudo limpinho. Que ele vai entrar de calçado. Sim. Só que ele vai colocar o Propé. Não, isso, exatamente. Até porque a gente eu atendo uma fazenda lá no Pará, que foi construída uma cantina nova, e o que acontece? O pessoal tira para entrar, virou regra, tá lá o procedimento, e lá inclusive tem procedimento padrão para isso. Só que o que acontece? Vira um negócio ali na frente daquela cantina, Um monte de bota do lado de fora. Aí a gente agora está estruturando lá um lugarzinho para o cara ir colocando as botas, porque também senão vira uma bagunça, né? Porque assim, é uma regra interna, então Sim. Normalmente algumas fazendas querem que seja assim. Isso. Né? Então, mas não está na lei, vocês não são culpadas disso. Não. Muito bem. Tá. E como processo simples de higiene já podem colocar uma fazenda dentro da lei? E o que não se faz, que é bem simples de resolver, que você orienta a fazenda? Lembra que a gente está falando aqui para produtores rurais que às vezes têm 2, 3 funcionários. Inclusive, já fazendo outra pergunta junto, quando você fala em UAN, unidade, como é? Unidade de Alimentação e Nutrição. Tá. E para você ter um refeitório, tem que ter um número mínimo de pessoas lá? Por exemplo, o cara tem ele mais 2 vaqueiros. É uma UAN. Porque não tem só uma pessoa. Mas tipo assim, se chegar um ministério, alguma coisa, ela pode gerar algum problema, é? Sim. É mesmo? Porque não é a família dele. Se o funcionário dele for a mulher e o filho, tudo bem. Se for, já não é mais. Se for um terceiro, se for uma pessoa de fora, se for um contrato, já é uma UAN, já é um refeitório, que esteja na cozinha da casa do produtor, mas já é um refeitório.
Moço do céu, sério isso? Sim. Caramba, eu não sabia, porque tem muita fazenda pequenininha mesmo, né? Que tem lá 2, 3 funcionários, então... porque assim, se tiver a casa, né? Cada um come na sua casa, ok. Cada um tá se alimentando na sua casa, mas se tiver um local e eles comem naquela casa, os 3 no mesmo lugar, Eu entendi. Então, por exemplo, uma fazenda que o pessoal mora na fazenda e cada um vai para sua casa, tá tudo certo. Ok, tá. Porque não é o produtor que está sendo responsável por essa alimentação. Ele deu moradia para a família, então a família é responsável na casa deles. Entendi, menos mal. Ó, show de bola. Muito bem. E número, então, não tem número mínimo. Se tiver 2 pessoas, já é coletivo. Já é coletivo. Já é coletivo. Sim. Teoricamente, então, você tem uma fazenda pequenininha que fica lá e tem um alojamento onde vive 3 pessoas solteiras que não são... tem que ter um refeitóriozinho. Tem que ter. Ou mesmo se for em algum lugar, um espaçozinho, numa casa, é improvisado. Mas tem que estar limpinho, tem que estar com os padrões. Não, beleza. E quais os cuidados mínimos que todo o refeitório deve ter? Né? E outra pergunta, já emendando também. A legislação é igual para todo mundo? É uma legislação nacional? É estadual? Ou é uma legislação municipal? Como é que funciona isso? Quem é que pode responder aí? Fica à vontade. Então, hoje a gente tem ambas, né? Tanto a legislação federal, que é a da vigilância sanitária, também tem as vigilâncias de cada cidade. Tá. E o que uma vigilância sanitária ela vai exigir? O que precisa para uma cantina para quem não tem cantina ainda e está pensando em botar? Então, normalmente, né, no início de uma implantação, o que eles exigem? Estrutura, né? Tem um local limpinho, né, bem higienizado, os utensílios também tem que estar higienizado, e o cozinheiro, no caso, o manipulador de alimentos, ele tem que estar portando os EPIs, que é o sapato apropriado, uniforme, cabelo preso, com touca, sem esmalte nas unhas, sem usar adornos, que é brinco, né, para mulher, brinco, pulseira, maquiagem. E ele tendo esse suporte, né, o funcionário estando bem arrumadinho, né, com o uniforme limpinho, e a estrutura já dá para ele começar. Daniela, vamos voltar a um assunto aqui importante que eu já vivi em consultoria, é o seguinte: o cara foi construir uma cantina nova e acabou cometendo alguns erros na construção, né? Então, investiu e no final das contas, quando chegou lá a vigilância sanitária para dar a licença lá, enfim, tinha coisas erradas. Eu queria que você descrevesse em detalhes, né, o que uma estrutura não pode deixar de ter. Sim. De uma cantina, de uma cozinha, né? Uhum. A ventilação tem que ser importante, né? Por mais que a gente mantenha janelas e portas, tem que ter telas, porque tem que ser um ambiente super ventilado, porque é um ambiente propício ao calor, né? O cozinheiro, ele tá ali com o forno, o fogão ligado. Então, de certa forma, a gente precisa de um exaustor. Mesmo se for uma cozinha pequenininha, tem vários tipos de exaustores no mercado, né? A gente tem exaustores grandes para cozinhas maiores, também tem para cozinhas menores, e alguns produtores que fazem uma refeição para em torno de 5 a 10 funcionários, a gente consegue manter a ventilação apenas com janelas e portas e manter as telas, né? Para não entrar mosca. O ambiente tem que estar vedado, fechado, porque tem algumas brechas que entram os passarinhos, né, nas fazendas. Sim, aconteceu isso também, realmente. Agora, isso é para cozinha e aonde se alimenta? O refeitório em si. Ele pode já ter ventilação. Porque tem gente que a cantina tem uma varanda, o cara almoça lá fora. Não é pode, ideal. Não, tem que ser local fechado, mesa, cadeira. Tem alguns lugares que tem ar-condicionado e pode, no ambiente onde a gente se alimenta. Sim. Né? Eu acho que isso até é um conforto para a pessoa. Mas pode, né? Pode. Ali onde está almoçando. Exato. Mas lá dentro, na cozinha, onde prepara o alimento, é que não pode. Não pode ter ar-condicionado na área de manipulação dos alimentos. Tá. Na área de cocção, principalmente, que é onde a gente tem fritura. Então, o ar-condicionado, ele suga esse calor e acaba até estragando o aparelho do ar-condicionado futuramente. Sim, exatamente. Outra coisa que eu quero saber em relação ao armazenamento dos alimentos, porque numa das fazendas também que eu atendo, tem um banco, eu não me lembro mais o porquê, que o banco também vai lá e fiscaliza. Para conseguir financiamento, né? Eles vão lá e verificam se está tudo certo. E eu lembro que numa fazenda, os produtos de limpeza estavam meio que inadequados lá. Então, quais são... outra coisa que precisa levar em consideração, tem que estar separado, né? Sim. Como é que funciona isso aí? Então, Tanto carnes, essas coisas. Certo.
para você construir, tem que pensar em tudo isso. Então, fez um espaço para área de cocção, que é que a Dani falou, a regra vai valer para tudo. A área de cocção É a área de preparo, é a cozinha onde tem o fogão, né, os cortes. Onde cozinha essa bexiga. As paredes não cocção, podem... Cocção, não sabia disso não. Termos técnicos. As paredes não podem ter rachaduras, as cerâmicas não podem... Quando a gente coloca que fica aquelas aberturazinhas entre a cerâmica, não pode, tem que ser toda vedada. Porque pode entrar, pode sair baratinhas, essas coisas, então não pode. Tem que ter reajunte tudo. Tem que ter né? toda reajuntadazinha, não pode ter nenhuma abertura. Isso vale para toda a cozinha. Tem que ter um espaço separado só para a área de alimentos, e outra só para a área de produto de limpeza, para que não haja o que a gente chama de, por exemplo, contaminação cruzada, que é alimento e produto de limpeza, tem que ser separado. Um estoque para secos, e é indicado também que tem um estoque ou uma parte separada para câmara fria. Essa parte, se você tem uma cozinha pequena, você pode fazer junto o estoque de secos, que é o arroz, feijão, macarrão, com a câmara fria, com os freezers. Com os freezer. Câmara fria pode ser freezer, Pode né? ser freezer também, mas em hipótese alguma pode ser o de produtos de limpeza junto. Outra regra que é bem importante, inclusive, em uma das fazendas que a gente atende, recente, eles tiveram que construir uma parede para separar exatamente por isso. O produtor está iniciando agora uma área, aproveitou uma casa que já tinha para fazer a cozinha, e aí tem um espaço junto, por exemplo, de uma casa que tem quartos e coloca a cozinheira ali dentro. O quarto que você disponibiliza para o seu cozinheiro, ele não pode ter porta direta para a cozinha. Entendi. Então tem que ser um espaço separado. Pode ser parede com parede sem problema algum, mas a cozinheira ela não pode residir dentro da cozinha. Tá. Então são regras pequenininhas que em uma vigilância ou no caso de um banco pode ser barrado. E é muito importante você estar falando, porque tem uma fazenda que eu também estou atendendo que vai construir essa cantina, e até ele me pediu ajuda no projetinho. Sim. E agora eu vou aproveitar para tirar uma dúvida com vocês. Olha, nem me lembrava, me lembrei agora que você falou nisso. Quando a cantineira, porque lá ela tem um alojamento fora, tá? Mas tem que ter um banheiro. Sim. Que também não dê acesso, que ela entra para trocar a roupa dela e depois ela acessa, né, a cantina, é isso? E esse banheiro, ele não pode ser o banheiro coletivo. Ele não pode ser o banheiro de um visitante ir e usar. Ela precisa ter um unicamente para ela. Quando você vai contratar o seu cozinheiro, você submete ele a exame de admissão. Se você coloca... E a cada ano esse exame é renovado. Sim, o periódico. A cozinheira. Se você coloca a sua cozinheira para usar um banheiro coletivo, esse exame dela pode ter alteração por conta disso. É mesmo? Pode ter alteração por conta dela usar um banheiro coletivo, onde todo mundo usa. Então, isso também é barrado por lei. Outro fator importante, que é da estrutura, é a casa do gás, que também o pessoal afasta o gás do fogão. A lei não fala que tem que ser afastado, a lei fala que o gás tem que estar para o lado de fora da estrutura. Isso aí eu lembro que eu já tive lanchonete e a gente tem que fazer isso mesmo. Tem que ter o lado de fora da estrutura ali para poder ter a casinha do gás. Então, acho que são os pontos principais aí. Tá, mas então significa que se eu tiver homens e mulheres na cantina, na cozinha, eu tenho que ter 2 banheiros? Exatamente. Mas para o coletivo, não, né? Não, para o funcionário. Sim. O masculino e o sim. feminino. Sim. Então tem que pensar até nisso, né? Na hora Exatamente. Tem cozinha que a gente atende que já deixou de contratar um cozinheiro homem por ter o único banheiro na estrutura. Então, é isso que eu ia falar, exatamente. E agora eu tô pensando justamente naquela cantina lá. Sim. Né? Então, teoricamente, tem que ser tudo do mesmo sexo. Ou faz masculino, ou faz 2 banheiros. Ou faz 2 banheiros. Não, mas porque naquela tá pensando em fazer só um banheiro, né? Então teoricamente... Ou só homem ou só mulher. Olha, rapaz, que negócio interessante. Sim. Muito bem. Ok. Agora é o seguinte, eu sei que, como vocês falaram aí, né, que tem as tal das boas práticas de produção, que isso, inclusive, é o que a gente faz, os procedimentos operacionais padrão em outras atividades da fazenda, né, que é o trabalho do engenheiro de produção, da metodologia, do método PPP, e na cantina. Então, é importante que vocês falem quais são as boas práticas e na atuação de vocês, porque assim, vamos ser sinceros, tá? O produtor rural, quando fala em nutricionista, eles não gostam muito não disso aí, esse negócio. Sim. Né? Porque que nutricionista, a gente sempre fez comida boa aqui, tá tudo certo, né? Eu queria que vocês falassem justamente qual a importância, né? E eu até acabei perguntando e fugi do assunto sobre as legislações, né? A gente falou só sobre a nacional, né? Que é a... Como é o nome? A RDC. Da Anvisa. Da Anvisa, isso. Né?
E a gente estava até conversando antes do podcast aqui, vocês me disseram que tem leis que são municipais que mudam de um município para outro. Exatamente. Cada vigilância de cada cidade, ela atua de forma independente, né? Eles seguem, sim, as normas da Agência Nacional, mas a vigilância de cada município, ela age, querendo ou não, de formas... Tá, mas as boas práticas de produção Sim. da alimentação é da Anvisa. Isso, exatamente. E o que Vale é para isso aí? todos. Então, as boas práticas de manipulação e de fabricação de alimentos, né? Ela é um conjunto completo. A gente costuma dizer que é a base de tudo, né? Que a gente trabalha as boas práticas desde a contratação até o produto final, né? Que é a entrega do alimento. Então, a gente cuida da higienização de hortifruti, de utensílios, a higienização do manipulador, que é muito importante também, desde a contratação, como eu falo, desde os exames até o final, né? A gente vai manipular Quando um você alimento... fala desde os exames, só para eu entender. Tem alguns exames de contratação que a gente tem raspagem das unhas, aí pega o cotonete, eu não vou lembrar do nome Não tem problema? técnico do exame, mas tem o cotonete da boca, então assim, tudo isso vai, né? Quem vai manipular o alimento, ele precisa fazer esses exames. Entendi. Né? Tem a raspagem da unha. Então, quando vai contratar e sendo cozinheiro, tem Sim, tem exames específicos. Exames específicos. Olha, eu não sabia Exatamente. disso. Olha, rapaz. Mas não se aplica, né? Assim, o pessoal, ele não costuma fazer isso de praxe. A gente, às vezes, cobra. Entendi. Cadê o exame do funcionário? Ah, não fez só fezes e urina. Mas é por quê? Só para entender. Por que tem que saber? Qual é o objetivo de ter esse exame de saliva, por exemplo? Vamos falar do da unha, que a gente tem um exemplo real. Tá. Quando você traz para o produtor que já é resistente, por exemplo, com a ação da nutricionista, que tem que fazer um exame, a primeira coisa que ele vai enxergar é mais um custo. Sim, mas É mais um exato. exame. E aí, até eu tô vendo desse jeito Porém, agora. não é. Se a gente for pensar na prática, não é. Se você contrata uma colaboradora e você faz o exame da unha dela, tá tudo certo, passou, não tem nenhuma micose. Ok, ela saiu depois, tá tudo bem. E ela alegar para você. Quando ela sai, ela vai refazer esse exame. E depois de 2, 3 meses, ela vai lá procurar que tá com micose na unha e que deu no trabalho. É mesmo que E que tem teve isso? recente, inclusive, em um grupo que a gente atende, a gente contratou uma cozinheira, ela tá se tratando de um probleminha que ela deu na unha, que ela tem um antigo trabalho dela, e o antigo trabalho dela tá pagando todo o tratamento para ela. Então, esse exame de unha, por exemplo, ele é R$30. Rapaz. O tratamento dela de medicação até ela ficar 100%, eu nem sei quanto que eles estão gastando com isso. Então, é uma redução de custo e não é um custo a mais. Entendi. O produtor talvez não saiba disso, mas nós, como gestoras, a gente não atua só como nutricionista, a gente atua como gestora da unidade, nós também devemos alinhar sobre esses pontos para ele explicar essa importância. Então, tá te resguardando, talvez, de um gasto no quesito custo, exatamente. lá na frente. Voltando aqui sobre ainda aquela contaminação cruzada, eu lembro que quando eu atuava lá no Senai ainda, eu atendia algumas empresas de alimentos, né? E eu lembro que, eu não sei como é que é essa regra, por isso que eu quero saber, que não podia ter, tipo, mortadela misturada com carne no mesmo freezer, né? Era tudo frios, mas diz que não podia. Como é que funciona? Isso é verdade? É uma regra? E tem questão de limpar, não pode ter sangue, enfim, como é que funciona isso aí? E é verdade. Existe a contaminação cruzada, que quando você coloca 2 alimentos diferentes dentro do mesmo freezer. Por exemplo, frango e carne bovina. Não pode? Tempo de resfriamento é diferente, não pode. Tempo de resfriamento é diferente. Então, eu vou dar um exemplo bem real que acontece muito nas cantinas. Fazenda, existe queda de energia, assim, né, bem mais do que na cidade. O frango, ele descongela em um tempo e a carne, ele descongela num tempo diferente do frango. Descongelou a carne, o sangue dela, aquela crosta, passou pro frango, você perdeu todo o frango que estava dentro daquele freezer. Então, se você tivesse colocado ele em um freezer separado da carne, tinha descongelado ali um pouquinho, já congelava de novo. Quando voltasse, estava tranquilo. Mas, a partir do momento que você une os dois em um freezer só, e o sangue de um passa pro outro, você perdeu totalmente todo o que tinha ali de conteúdo daquele insumo, você perdeu ele. Ei, mas vamos lá. Tá, e os embutidos, tipo salsicha, eles também ficam nos freezers do frango. Eles não podem ficar nos freezers da carne bovina. Ah, mas pode, então. Do o frango, frango sim. com... Com a salsicha e a mortandela. E tem alguma outra regra que o produtor precisa saber em relação a isso? Tipo, o que pode ficar com o quê? Ou é só isso na questão de frios? No geral, é só isso, nos frios. Então, tipo, mortadela, salsicha... O ideal é que fique no freezer que tá os frangos. Se você não tiver um freezer só pra ela. A mortandela, ela não precisa ser congelada.
Quando você vai ao mercado, você não pega ela no freezer. Verdade. A linguiça não precisa ser congelada. Verdade. A mortandela e a linguiça só precisam depois de aberta. Em fazenda, você pega um tubo, normalmente você usa ali no máximo 2 vezes, se for uma fazenda pequena. Sim. Se for uma maior, vai de uma vez só. Tá, então mortadela desconsidera, é verdade. Desconsidera. Tá, e agora como é que o produtor, que é lá do interior do Rio Grande do Sul, vai saber disso? Porque tem que ter uma renovação, alguma coisa na fazenda que tem que renovar? Ele vai renovar o alvará. Na verdade, o administrativo, ele faz essa renovação. Tá. E quando ele vai buscar essa renovação, o pessoal da vigilância manda uma listinha de documentos. E lá vai pedir RT. A partir do momento que ele pede RT, é a nutricionista. Nenhum outro profissional vai conseguir emitir esse RT. Não adianta achar que o contador vai conseguir, não né? vai conseguir, só o nutricionista. E aí o nutricionista vai ficar responsável pela sua unidade durante 1 ano. Ah, entendi. Por todo o período, Por todo o que período vale que aquela vale licença, o alvará. E o alvará, ele é renovado a cada 1 ano. Pessoal, mais uma coisa importante que eu vejo isso bastante em fazendas, que a gente sempre fala. Primeiro lugar não está o dinheiro para as pessoas ficarem. Por que eu estou falando isso? Né? Não sei se vocês sabem, mas como eu já comentei aqui, nós trabalhamos com o método PPP. E no primeiro P tem a frase que fala pessoas envolvidas no lugar certo. Para uma pessoa se envolver, ela precisa ter dignidade de dinheiro. Beleza, ok, ela precisa dar sustentabilidade para a família. Mas primeiro, tem que gostar do que faz e segundo, o ambiente. E dentro do ambiente está a alimentação. E eu já presenciei numa fazenda o cara ir embora por causa da comida. Sim. Eu não sei se vocês vivenciaram, presenciam isso. Como é que funciona? Explica mais sobre isso. Já. Normalmente, né, a gente, quando nós começamos uma unidade, a gente pega ela de um jeito diferente, vamos começando a moldar. Então, quando a gente começa a trabalhar em uma unidade, a comida realmente, às vezes, deixa a desejar, né? Em alguns pontos, a gente consegue melhorar essa alimentação do colaborador, né? Inclusive, a maioria dos lugares hoje, os proprietários fazem as mesmas refeições que os funcionários. Né? Uma coisa importante que eu quero pontuar, quando você falou aí que a comida é ruim, não é porque o dono não quer fazer. Exato. Ele se propõe a tal comida boa. Mas muitas vezes as pessoas que estão na cozinha, muitas vezes o lugar é longe, não acha pessoas para trabalhar. Exatamente. E aí é o seguinte, cara, consegui uma cantineira, moço, deixa lá, não mexe nela não. Deixa ela fazer o negócio dela do jeito que ela quer, que ela é meia brabinha, ou ele também, né, cozinheiro. E aí acaba que tem custos elevados, enfim. E aí o trabalho de um nutricionista, como é que funciona? Ele orienta no cardápio? Como é que funciona isso aí? Tem a gestão de cardápio, que a gente também aplica bastante nas unidades, né? Normalmente as unidades não seguem nenhum cardápio ou tem algum cardápio que foi ali o administrativo que fez, por exemplo. Então a gente consegue harmonizar esse cardápio, né? Que é colocar o que combina. Por exemplo, tem gente que coloca peixe, aí coloca uma farofa no mesmo dia de feijão preto, então, né, as coisas não combinam muito. E provavelmente essa cozinheira que está lá nessa unidade há bastante tempo, ela tem um certo bloqueio, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar, a educar a cozinheira para fazer a alimentação de forma equilibrada. Tá. Não é que a comida é ruim, não é que não tem mantimento, né? Então, às vezes, é só ali uma harmonização, por exemplo. Entendi. Mas tem alguns lugares que a comida realmente não agrada, né? Tempero, às vezes ali a cozinheira... E aí vocês também orientam na receita? Exatamente. A gente dá treinamento com cozinheiras, inclusive. A gente tem uma equipe que trabalha conosco. Por exemplo, é uma fazenda que é só dar um treinamento. Nós vamos lá dar o treinamento. Entendi. Nós temos uma pessoa para auxiliar, ensinar. Que legal. Então, assim, também tem essa parte de tempero frango, por exemplo. É muito mal visto em algumas unidades. Nossa, aqui o pessoal não gosta de frango cozido. Mas aí a gente vai lá e ensina a fazer de uma forma diferente. E o porco também, tem muita resistência. Muito, demais. Uhum. E tem gente que não sabe fazer bem o porco. E tem lugares que realmente o porco fica muito bom. Muito bom. Agora tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui. Lembra sobre processos que a gente fala aqui, né? E na indústria nós tínhamos a ordem de produção. O cardápio nada mais é do que uma ordem de produção. Exatamente. E quando assim, de verdade, cara, o que a gente enfrenta, eu também enfrento de problemas de não ter seguir o cardápio por falta de um determinado produto naquele determinado dia que era para ter aquela comida. Mas isso é por falta de gestão de processos, por falta de um fluxo de compra. Então, a minha pergunta para vocês é o seguinte:
vocês também fazem aquela que ajudam a elaborar a lista de compras Sim. Baseado no consumo que vai ter num determinado período, né? Porque Sim. isso eu faço, mas não é, entre aspas, o nosso papel, né? É o papel do nutricionista de verdade, imagino, né? Então, ter esse processo, cara, se a gente tem tantas pessoas... outra coisa, quantas gramas de carne por pessoa, tudo Sim, isso vocês fazem? Exatamente, a gente cuida de toda a gestão da cantina, desde as compras até a finalização. Então, assim, a gente conta quantos comensais estão comendo nessa fazenda durante o mês. Então, a gente tem uma planilha, um jeitinho de contar, né? Tá. Que é contando os pratos. Sim, Né? Então, sim. a gente conta os pratos por dia, vê quantas refeições estão saindo naquela unidade. Então, a gente faz o cálculo de, por exemplo, macarrão, quantos fardos eu vou precisar? Então, o cardápio, ele também está ligado às compras. Sim, total. Né? Exatamente. É por isso que eu digo que isso é processo, Sim, é isso que a exato. gente faz. Sim. Agora, outra coisa importante, que tem muita fazenda que não tem, e outras, e a gente ajuda também a fazer isso, mas se vocês estiverem atuando, eu acredito que vocês fazem. O custo por pessoa de alimentação. Sim, é o per capita. O custo per capita. Também. Exatamente. Né? E aí, nessa situação, porque é isso que eu quero entrar nesse assunto, porque a gente tem resistência, né? Eu, inclusive, já indiquei, cara, busca ajuda de nutricionista e o cara leva isso como um custo, né? E eu vejo que em alguns lugares que estão atuando nutricionista, na verdade, o que houve foi redução de custos. Exatamente, né? A gente trabalha com Aí eu queria que você explicasse com fatos reais a coisas que vocês fizeram e que dessem dicas, né? Sim. Para os produtores. Cara, se vocês fizerem isso, já dá para melhorar, você consegue reduzir custos, né? Mesmo que não contratarem uma nutrição, mas dê algumas dicas do que eles podem fazer para reduzir custos na cozinha. Certo. De início, o principal ponto que vai fazer você reduzir é se você tem uma gestão na compra. Então, você tem que ter uma pessoa que saiba fazer esse pedido de compra de acordo com a sua unidade. Quando a gente entra na unidade, a primeira coisa que a gente faz é levantar um custo que ela estava tendo. Sim, a gente pega um histórico de custo para entender quanto que ela está gastando com o funcionário, quanto que está gastando com o pedido de compras. E a partir daí a gente trabalha. Quais são as marcas que você está mandando para a sua cantina? Você faz um pedido de compra do produto. Do frango, do não sei o quê. Porque como que acontece normalmente? Tem alguma cozinheira que está mais antiga na fazenda que faz essa lista de compras e manda para o compras. O compras pega essa lista de compras e manda para o mercado. O mercado vai e manda. Então, ele manda a marca que ele quiser, do produto que ele quer. Então, o que acontece muito? O produto com a validade já para a semana seguinte, ou a validade expirada. O produto eles devem se aproveitar muito disso. Embutidos que a validade é super curta, mortandela e linguiça. Já é curta a validade. Eles mandam, vai vencer semana que vem. Entendi. Então, você recebeu o produto, você não conferiu, você não consegue devolver mais. Então, é um prejuízo. Essa conferência? Sim. Então, assim, a gente já trabalha essa parte de marcas. A gente avalia as marcas que estão indo, avalia se há necessidade. Tem marcas, principalmente de panificação, que é para panificação fina, que não há necessidade de ser implantada numa fazenda, que não precisa de panificação fina na fazenda. Sim. Então, só nessa parte de lista de compras, a gente já conseguiu mensalmente, num mês, em uma fazenda que serve 250 refeições por período, uma redução de R$38 mil. Olha. É muito dinheiro, já se a gente for paga pensar. Mais de ano aí a consultoria. Nossa consultoria foi 1 ano paga lá para eles. Aí, ó. Inclusive, é um grupo que está com a gente há muito tempo, né? Vem apresentando cada mês uma redução maior. Então, a gente faz a seleção de marcas, já dá uma redução de custo. A gente dá um treinamento, normalmente, para 1 ou 2 auxiliares de compras, para fazer o recebimento adequado. Controle de validade, você olha, se você receber uma caixa de mortandelas que vem 4 unidades, e você vai usar ela dentro de um mês, se ela vai vencer a 15 dias, você já manda de volta. O mercado faz essa devolução com a validade maior. Sim. Então, você também já teve uma economia de custo, porque você não vai ter que descartar. Se ela vencer, você vai ter que descartar aquela mortandela. Com essa contagem de prato, a gente consegue passar para o nosso cliente, né, que é o produtor, quanto que está saindo o dia dele, por funcionário. O funcionário no dia está saindo, em média, tantos reais, R$22, R$20. Eu ia perguntar, qual é uma média aceitável aí do mercado que vocês veem aí? R$22 o dia. R$22 então, por dia. Já aconteceu da gente... com comida boa. Com comida boa. A gente já um pouquinho mais, assim, 26 com sobremesa e suco. E fruta. E com R$19 sem frutas e sem sobremesa também, que é uma refeição ali, por exemplo... mais simples, né? Tem fazendas que não optam por não ter sobremesa e ter fruta. Só que a gente também já percebeu e já teve um feedback positivo de que a partir do momento que você melhorou,
você conseguiu esses R$24, R$25 ali no dia, você melhorou a refeição do seu colaborador, o colaborador passou a não sair mais. Porque é o que a gente comentou mais cedo um pouco. Exatamente. O colaborador hoje, ele não fica mais no trabalho só por dinheiro. Não, então, ele quer uma qualidade de vida. E como a gente havia conversado na internet, um ar-condicionado e uma boa alimentação, segura sim o colaborador na fazenda. Cara, eu acho que comida é uma das principais. Com certeza. Agora, produtor, olha como é importante o que ela falou aqui. A questão, olha, vocês têm um número agora. Vamos fazer essa análise aí na sua fazenda. De R$22 a R$26 é aceitável, né? Como média de custo per capita. Do dia. Por dia. Aí eu pergunto, você tem esse custo? Você costuma fazer a conta disso ou não leva em consideração? Mas por que a comida é uma besteira, não faz sentido? Faz. Porque muitas vezes você consegue evoluir, melhorar a comida do funcionário até com um custo menor, né? Então, olha a importância disso. Eu sempre prego, né? Que a gente tenha realmente o custo de tudo. De custo de manutenção, sim, o custo de alimentação, o custo por hectare, né? E a alimentação não é diferente, sim, né? E como tu falou, dá para melhorar. Muitas vezes você percebe, cara, eu estou gastando R$18, sei lá. Véi, a média está em 22. Bora melhorar um pouquinho, sim, essa comida aqui, né? Porque a gente vai ter mais as pessoas mais satisfeitas, evita a saída, a rotatividade das pessoas. Sim, exatamente. Consegue segurar bastante um funcionário bom, que às vezes sai porque a comida não está agradável. E tu também já viu isso acontecer? Super. É mesmo? Sim. Muito, Nós né? costumamos postar, às vezes, sabe, o buffet, né? A gente tira foto, vídeo, e há muitos comentários. Nossa, que comida boa. Comida de hotel. De restaurante. Nossa, de restaurante. Que café da manhã excelente. É. E mesmo assim, mesmo sendo excelente, a gente ainda tem, querendo ou não, uma outra queixa. Sempre tem. Sempre Rapaz, tem. isso aí não tem pra onde correr. Mas assim, mas deixa muito assim do funcionário. A maioria elogia, a maioria vira e fala: olha, melhorou bastante, que comida boa. Né? A gente tem esse feedback, a gente faz essas pesquisas de satisfação também na unidade, antes, quando a gente entra e logo depois, para saber o que eles estão achando. Né? Isso também é muito importante. Muito bem. Fazendas maiores que servem, por exemplo, que vendem a marmita, né? Então, você tem que saber quanto você está gastando no dia para você vender aquela marmita. O que vende, tu fala para motorista? Para motorista, né? Para terceiros, né? Sim, motorista, sim. Terceiros. Então, normalmente, eles tiram o valor ali que eles acham e passam a vender. Então, a gente entrega um relatório no final do mês, do per capita, ele sabe quanto que tá saindo o café da manhã, ele sabe quanto que tá saindo o almoço, quanto que tá saindo o jantar. Até então, consegue justo, vender, né? a marmita por um valor justo. Pois é, cara, tem uma fazenda que eu atendo, moço, que o pessoal cobra R$30 uma marmita na hora do almoço. E ela é super mal falada por causa disso. E eu já vi resistências, e com certeza a Dani também já viu, de caminhoneiro não querer ir em certa fazenda. Eu não vou lá, porque lá eu tô comprando marmita, a comida é ruim, eu não vou. Mas é isso. Isso é uma perca. Cara, é um negócio impressionante, cara. A fazenda tá perdendo muitas vezes dinheiro porque o caminhão não veio, porque faltou caminhão, e é por causa da comida. Da comida. E outra coisa, assim, nada contra, cada um faz o que quer e cobra e tá tudo certo. Mas assim, 90% das fazendas que a gente atende não cobra. Sim. Não cobra marmita. Não cobra marmita pro caminhoneiro, porque ele é um parceiro, Sim. gente. É um parceiro, ele tá ali às vezes parado 2 dias. Poxa, velho, custa. Concordo. Né? Outra situação, também já falando da questão de caminhoneiros, né? Moço do céu, não tem uma infraestrutura, não tem um chuveiro pro cara tomar banho, sabe? Tudo bem, muitas vezes a fazenda é pequena, a gente até entende, mas tem fazenda grande que não faz questão, né? E eu acho isso feio. Eu acho que tá na hora da gente evoluir, né? Todos, quem puder fazer, vamos fazer. Sim. Porque, velho, até gravei um podcast também anterior com um gerente de fazenda, e ele fala, moço, a questão da alimentação é o menor dos custos nossos. É o menor dos custos. Então, não tem por que a gente não... E outra coisa, muitas vezes se joga a comida fora, que acabou estragando, enfim, e não deu para um caminhoneiro. Então, tem que pensar. Não estou dizendo que não é para fazer, mas o dia que tiver a minha fazenda, eu não vou cobrar. Inclusive, na nossa gestão também, que você perguntou sobre porção da carne. Sim. A maioria das fazendas hoje, elas porcionam a carne para o seu colaborador, entendendo que o insumo mais caro é a proteína. Então, a gente faz esse cálculo, tantas gramas, 2,5 pedaços ali, e vai evitar o desperdício. Sim. Então, a gente faz um cálculo ali, porque é muito fácil, o produtor ele vira e fala que tem 50 pessoas
trabalhando para ele, né? Que são cadastrados no sistema dele. Mas tem terceiros, então com a contagem de pratos que a Dani comentou, a gente consegue saber uma média real de pessoas que tem na fazenda. Isso. Então faz o cálculo certinho, evita o desperdício. A gente trabalha com cardápio inteligente, que é saber usar inteligentemente as sobras, porque se você pegar uma carne que sobrou e só jogar ela lá e servir, ela não vai ser bem aceita. Então a gente entra com receitas, faz com a cardápio. mistureba do outro dia, de E manhã. sai muito bem aceito. Então, tudo isso é uma redução de custo. Com certeza, com certeza. Inclusive, uma outra dica para você, produtor também, que sabe, não tem o negócio de contar prato, tem muitos que tem uma lista que assina lá, aquela lista quando chegou, inclusive dá outros controles, né? Sim. E aí tem até o procedimento operacional padrão de como fazer dentro do refeitório. Então, assine a lista, pega o prato, depois coloca lá. A gente criou numa fazenda isso. Sim. Passa no passaprato, separa o lixo orgânico do negócio, né? Então, dá para evoluir e não precisa de muito custo, é só se organizar. Sim, não é isso? Isso mesmo. Muito bem. Para a gente ir para os nossos finalmente aqui, eu queria que vocês deixassem alguma dica prática, né, para os produtores. Cara, amanhã, o que tu pode fazer na cantina para que vocês consigam se organizar, evitar riscos, né, e conseguir reduzir custos? Tem alguma dica que possa ser... Agora eu peguei você de surpresa, né? Que possa se fazer prático amanhã. Tipo, amanhã eu vou lá na cantina e eu vou fazer isso. O que vocês orientam? Vamos começar com a faxina? Boa. Que normalmente, assim, coisas simples, né? Que Vigilância Sanitária já notificou o produtor com o teto, por exemplo, teto sujo. Né? Porque, às vezes, algumas unidades, gordura, não tem exaustor. Então, uma faxininha, né? Uma lavagem do teto de parede, isso é muito importante. Os utensílios, às vezes, tem maceira, que é onde o padeiro faz o pão. Sim. Então, assim, a gente pega muito a maceira suja. Porque dá um trabalho eles falam, dá trabalho, mas tem que ser lavado. Mas tem que ser lavado. Tem que lavar. Não é porque dá trabalho que não vai fazer, né? Sim, exatamente. Às vezes, trocar uma pia, porque a unidade ela tem que ter pelo menos 2 ou 3 pias. Porque onde você vai utilizar ali a carne, mesma que lava a louça não pode ser a mesma que limpa o alimento também, exatamente. Né? E também aonde a gente manipula os alimentos crus, não pode manipular os alimentos cozidos, que é a contaminação cruzada também. Entendi. Então, assim, amanhã, vamos olhar a sua unidade, dar uma faxininha, dar uma olhadinha nos cantinhos mesmo, sabe? Nas panelas, nas frigideiras, porque isso é o ponto principal. Entendi. Né? Um bom cozinheiro é um bom faxineiro. Muito né? bem. Então, a gente trabalha com comida. Comida tem que estar limpo, uniforme limpo, né? Isso mostra muito ali quem é também a pessoa que está trabalhando para você. E eu acredito que o produtor ele tem que entender que nutrir é um ato de respeito e estratégia. Se você quer que a sua fazenda vá bem, nutre também seu colaborador. Porque aquela nutrição, aquele alimento bem, ele vai refletir lá na parte operacional do seu trabalhador e vai dar mais rendimento. Muito bem. Muito bem, minhas queridas. Cara, muito, muito, muito obrigado pela participação aqui, como eu já falei antes, né? E você ainda com o bebê, mamando, né? Em algum momento aqui teve que se ausentar para ir lá amamentar, né? Que massa. E você veio de Barreiras para nos atender aqui. Isso. Muito obrigado do fundo do meu coração por dispor essa hora aqui, né? Então agora é a hora de vocês divulgarem a rede social e também deixar mais uma mensagem, se vocês quiserem, fique à vontade, né? Para o produtor, dizendo, dá uma mensagem de ânimo, uma mensagem que vocês queiram. Vocês até já falou uma bem bacana aí, né? Ficou bonito. Então, redes sociais da empresa e quem quiser procurar vocês, como é que faz para achar vocês? Sim, siga-nos no Instagram, Santaliwan, né? A gente também tem um site muito bacana, né? Que é santaliwan.com.br. Lá a gente mostra onde a gente trabalha, os nossos parceiros, né? Hoje a gente cuida de mais de 10 unidades de fazendas, né? Cada fazenda com 3, 4, então a gente cuida de um grupo bacana. Vocês cuidam de 10 grupos que tem várias fazendas. Sim, hoje a gente está com 10 grupos, né? 10 contratos. E cada contrato tem 5, 4, uma unidade. Então, entendi. Né? Então, lá no Instagram a gente tem os nossos parceiros, né? Nossos clientes. Lá também tem uma abazinha, né? Para entrar em contato conosco. No Instagram também tem nosso WhatsApp. Sim. Sim, então se alguém quiser entrar em contato, nós atendemos toda a região do Mato Piba. Né? A gente vai até você. Legal. Né? A gente corre o trecho igual a você aí também. A gente segue no Instagram. E Suzy, para finalizar. E entender que não é um custo a mais, é um investimento. Porque esse investimento ele vai te dar um retorno
tanto na parte mesmo de pessoas, quanto na parte que a gente sabe que é extremamente importante, que é na parte de custo, na parte financeira. Pois é, exatamente. Como vocês falaram, já tem alguns casos Sim, reais, né? sim. E eu como consultor de fazenda, que quero pessoas motivadas, então a questão da comida boa e correta, né? Sim. E além disso, evitar riscos de multas desnecessárias. Sim. Não é Sim, isso? com certeza. A nossa qualidade é bem alta e o custo é bem reduzido nas unidades. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem. Então vamos indo para o final, né? Eu quero te agradecer mais uma vez. Você, produtor, se você gostou deste episódio, então, ó, clica, compartilha com seus amigos, com seus produtores que estão precisando entender desse assunto, né? Dá um joinha para nós aí, que é importante, que a gente também fica feliz. Faça seus comentários, que também a gente vai responder lá. Quem responde sou eu. E caso eu não souber alguma coisa, eu vou perguntar para vocês e vocês Isso me mesmo. ajudem a responder. E para a gente encerrar, como a gente sempre encerra o nosso podcast, então eu vou falar a primeira parte e vocês duas a segunda parte, olhando para aquela câmera. 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar?